Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esta semana, né? Tivemos bastante jogos aí espalhados desde quarta até ontem, domingo. Jogos interessantes, uma rodada muito bacana para a gente acompanhar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também tivemos os jogos da semifinal, né, os jogos de volta, né, da semifinal da Copa do Brasil. Jogos que ficaram pelo caminho Corinthians e Vasco, né, os dois alvinegros ficaram pelo caminho. Atlético Mineiro e Flamengo avançaram para a finalíssima da Copa do Brasil, repetindo inclusive uma final de Supercopa que a gente teve, né? Se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, os dois times se enfrentaram na Supercopa, o Galo foi campeão na época nos pênaltis e agora vai ter a chance de vencer ou, quem sabe, o Flamengo de retrucar essa derrota na Supercopa. Mas antes da gente falar da Copa do Brasil, cara, se inscreve no canal, dá essa força. Vou fazer o seguinte, você assiste o vídeo completo, e se você gostar do vídeo, se você achar o vídeo bacana, se inscreve no canal, dá essa força, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, para eu conseguir, né, ganhar uma certa relevância nessa concorrida plataforma. Atingimos a marca de 200 inscritos, então você aí que está ansioso por concorrer ao sorteio dessa camisa muito boa, linda, maravilhosa camisa, fique no aguardo, né, que eu vou publicar nessa semana a data para o próximo, para a live que eu vou fazer aqui no YouTube para a gente sortear essa camisa. Fechou? Se não for na próxima semana, deve ser na outra, porque eu quero fazer uma live bacana para a gente conversar também sobre a rodada, né, trocar um pouquinho de assunto. Talvez eu faça nos jogos de volta da Libertadores, então vai ser na semana que vem. Então aí a gente vai conversando, mas eu vou anunciar, né, ao longo de toda a semana aqui para vocês ficarem ligados, porque só vai ganhar quem estiver na live. Então é importante você se programar para você não perder a chance de ganhar esta camisa. Ou, né, você entrar, deixar seu nome lá na live, já vai ser um dos concorrentes dessa camisa. Meus queridos, seguinte, vamos conversar então sobre a 30ª rodada, que começou na quarta-feira com os confrontos dos times que iriam disputar a Copa do Brasil, né? A CBF desmembrou por conta disso, né, os jogos dessa 30ª rodada. O São Paulo jogou contra o Vasco no Morumbi, né, o Vasco que ia jogar, né, o jogo da volta no São Januário. O São Paulo venceu por 3-0, o Luciano e o Lucas Moura fizeram os gols do São Paulo. O São Paulo colocou o Vasco no seu devido lugar, né? O Vasco vinha postulando, querendo uma vaga para a Libertadores. O São Paulo falou, meu querido, ó, dá uma segurada na emoção, porque para você brigar por uma Libertadores, por uma vaga de Libertadores, vai ter que jogar muita bola. O Vasco é um ano muito atípico, né? Porque a gente viu o Vasco sempre brigando pela parte de baixo. Esse ano o Vasco até manteve uma certa regularidade, está passando por uma oscilação agora, né? Mas é um time que não vai brigar para cair. Eu acredito, imagino eu, né? Pelo menos a temporada do Vasco não dá esse indicativo de que o time não vai brigar para cair. E é um bom time, né? Contratou peças importantes, o Coutinho precisa entrar nesse modo de jogar do Vasco ainda, né? Entrar no entrosamento da equipe, mas é um bom time. Infelizmente acabou perdendo por 3-0 para o São Paulo. O São Paulo agora, né, se coloca ali realmente brigando por uma vaga pelo G6. Acho difícil no G4, mas o G6 é praticamente garantido que o São Paulo consegue sim uma vaguinha. Também na quarta-feira o Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro, que ia jogar com o Vasco no sábado, por 1-1. Esse jogo foi bem emocionante, né, do âmbito de vista esportivo, porque eu não esperava que o Atlético fosse ficar tão nervoso nesse jogo. O próprio Fortaleza também acabou ficando um pouco tenso. Tivemos 2 expulsos do Fortaleza, o Tinga e o Marinho ainda no primeiro tempo, né, o Atlético ficou mais de 60 minutos aí com um a mais, e no finalzinho do jogo o Tinga acabou sendo expulso, né, e aí o Atlético com 2 a mais na reta final para os acréscimos. Faltou qualidade na finalização do Galo nesse jogo, né, porque mesmo o Fausto Vera empatando, o Marinho fez um belo gol no primeiro tempo, foi só, depois ele foi expulso, e aí o Fausto Vera fez o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Só foi isso, né, do Atlético. O jogo estava bem equilibrado até as expulsões, o Fortaleza estava conseguindo controlar muito bem o Atlético, mas com os dois times criando bastante, né, o Atlético conseguindo as suas chances, mas como eu falei, desperdiçando bastante também. Enfim, mas tudo desandou para o Fortaleza depois da expulsão dos jogadores ali, né, como eu falei, do Marinho e também do Tinga, mas faltou realmente, né, o Galo aproveitar as chances que teve até o final do jogo, que foram poucas, mas enfim, faltou, né. O Flamengo, bem desfalcado, recebeu a equipe do Fluminense no Maracanã, recebeu entre aspas, né? E aí o Lima e o Arias fizeram os gols do Flusão, todos no segundo tempo. Foi o primeiro tempo de equilíbrio, né? Terminando com o Fluminense desperdiçando um pênalti do Ganso.
Não, eu tava ouvindo pelo rádio esse jogo, né? Porque eu tava indo de um ponto ao outro aqui da minha cidade. É, e o cara do rádio, né? O locutor do rádio acabou falando que o Ganso desperdiçou, cobrou muito mal. Vendo o lance, cara, não foi, né? O Rossi realmente acertou o canto, tem elasticidade, é grande para fazer essa defesa e conseguiu, foi feliz, né, em defender o penal. Depois, no segundo tempo, o Fluminense foi para cima, foi um avalanche realmente do Fluminense em cima do Flamengo, que não conseguiu ter uma pressão no final do jogo. Foi meio atabalhoada a pressão do Flamengo e não conseguiu aproveitar e conseguir empatar. Mas foi boa a vitória do Fluminense, né? O time sai da zona de abaixamento, acabou empurrando o Atlético Paranaense para essa zona, que eu vou falar do Atlético Paranaense agora no próximo jogo. Mas foi bom jogo do Fusão, cara. Eu gostei do que eu vi, né? Mesmo tomando algum susto do Flamengo, que estava desfalcado, vale ressaltar. O time foi bem e conseguiu essa boa vitória contra seu rival para dar moral também para os próximos jogos. Inclusive, amanhã o Fluminense recebe o Atlético Paranaense num jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, acho que é da 17ª rodada. E aí o Fluminense tem chance até de somar mais pontos, se distanciar realmente, ou, né, quem sabe o Atlético conseguir sair dessa zona de baixamento. O Atlético que perdeu na Neoquímica Arena para o Corinthians por 5-2. E aí é interessante, né? Como eu falei, estava no rádio, eu estava ouvindo esse jogo, o jogo de Corinthians e Atlético. E aí o Corinthians começou avassalador, né? Com menos de 20 minutos de jogo, 2-0, o Mateuzinho e Kaká fizeram os gols do Corinthians. E aí o Atlético conseguiu igualar as ações, conseguiu ir para cima, conseguiu fazer 2 gols e empatar o jogo, o confronto, ainda no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, quando eu parei de ouvir no rádio, acho que foi até por isso, né, Corinthians? O Corinthians foi para cima, conseguiu fazer um belíssimo gol de falta, né, o Memphis Depay. Depois o Garro aproveitou e o Yuri Alberto fechou a conta no finalzinho do jogo. Foi um placar provável, né, um resultado provável. Eu colocava muito, né, essa vitória do Corinthians em cima do Furacão. Talvez não na situação do jogo, não 5-2 impõe muito respeito contra o adversário, mas é muito interessante, né, que todo time consegue fazer uma grande exibição com o Atlético Paranaense nesse ano, né? A gente for lembrar o Palmeiras na Liga Arena, o próprio Botafogo na Liga Arena também, e agora o Corinthians fazendo esse belíssimo resultado de 5-2. Foi um jogo quase impecável do Corinthians. Eu coloco esse asterisco de quase por conta desse finalzinho de primeiro tempo, né, onde o Corinthians tomou um susto desnecessário, na minha opinião, do Furacão, tomando 2 gols e sofrendo empate nessa reta final do primeiro tempo. Podia ter comprometido o resultado, mas o Atlético realmente sentiu demais a pressão corintiana e acabou sendo dominado no segundo tempo. Bom jogo do Corinthians, no segundo tempo principalmente, no primeiro teve esse vacilo, mas começou bem, teve esse vacilo ali, achou que talvez a partida se encaminharia por uma vitória, aproveitando os contra-ataques, mas o Atlético foi bem, conseguiu aproveitar as duas, infelizmente no segundo tempo, como eu falei, desandou. Na sexta-feira também tivemos 3 jogos, perdão. O Atlético Goianiense recebeu o Cuiabá, ficou no 0-0, acho que isso já resume muito bem como que vai terminar o ano dessas duas equipes, provavelmente rebaixadas. Também tivemos 3 empates, né, na sexta-feira. O Botafogo sofreu um tropeço importante contra o Criciúma no Maracanã. O Newton Santos, estádio do Botafogo, está sendo utilizado para o show do Bruno Mars, no Rio de Janeiro. E aí o Botafogo teve que mandar seu campo no Maracanã. Acabou sofrendo esse empate, né, mas o jogo foi de emoções até o final, né. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades das duas equipes, amarrado pelo Criciúma. O Criciúma conseguiu amarrar muito bem o Botafogo, mas aí na etapa final o Botafogo realmente conseguiu dominar mais, ter mais chances, desperdiçou inúmeras delas. Relembrou muito o Botafogo, não vou querer, né, fazer essa maldade com o torcedor botafoguense de relembrar o ano passado, mas me lembrou muito o jogo contra o Curitiba, né, se vocês vão lembrar, no Couto Pereira, onde o Botafogo dominou o jogo, jogou muito bem, né, dominou, teve chances, desperdiçou inúmeras delas, e aí fez o gol no final, de pênalti, do Tiquinho Soares, inclusive, e aí no finalzinho acabou sofrendo empate, né, minutos depois acabou sofrendo empate. Foi similar ali, digamos, mas eu acho que foi mais doído por ser em casa, por estar lotado ali, abarrotado de torcedores botafoguenses, mas os gols saíram no finalzinho, né, foi uma água no chope do Criciúma. Como eu falei, o Tiquinho fez aos 46 do segundo tempo e o Felipe Viseu empatou aos 49. A partida foi até aos 55, se eu não me engano,
teve mais alguns minutos de acréscimo, o Botafogo teve chance e conseguiu fazer o gol do 2-1, mas foi muito bem anulado por conta do toque de mão do zagueiro botafoguense. Se eu não me engano, foi do Alexander Barbosa. Mas, cara, foi um jogo bom do Botafogo, não foi ruim. Realmente faltou aproveitar as chances que teve. Talvez por uma oscilação ali de condicionamento físico de Luiz Henrique e Igor Jesus, que são os dois principais nomes do Botafogo, acabou tendo essa oscilação no jogo de chances, né, de aproveitamento de chances. Mas eu acho que é um tropeço muito mais atípico do que uma premonição do que pode ser essa reta final do Botafogo, porque está se mantendo, né? Na última rodada, na 29ª, o Palmeiras tinha um ponto de diferença também, acabou empatando com o Bragantino, o Botafogo venceu, voltou aos 3 pontos. Nessa, encolheu novamente para um pontinho. Então vai ficar nessa corrida até o final, tem um confronto direto das duas equipes, só que para o Botafogo só depende de si para ser campeão, assim como o Palmeiras também só depende de si para ser campeão brasileiro. Na sexta-feira também, fechando essa rodada de sexta, né, de happy hour, digamos, o Cruzeiro empatou também com o Bahia por 1-1, confronto direto no G6. O mais legal desse jogo não foi nem o resultado em si, mas foi o bate-papo entre Cássio e Rogério Ceni no final do jogo, né? O ex-goleiro do São Paulo, multicampeão aí pelo clube do Tricolor Paulista, campeão mundial pela seleção, passou algumas dicas pro Cássio, né? De não se dedicar tanto assim ao treinamento, não se machucar, ir no seu limite. Muito bacana esse bate-papo, né? Vocês podem assistir aí nos dubladores de leitura labial que tem pelo YouTube e também pelo TikTok. Foi muito, muito legal mesmo essa interação entre os dois grandes goleiros que fizeram histórias para os dois principais clubes do futebol paulista. Gabriel Veron fez o primeiro gol do jogo a favor do Cruzeiro, e aí o Luciano Rodrigues empatou para o Bahia. Foi um bom jogo no Mineirão, gostei do que as duas equipes apresentaram, né, tentando criar, envolver uma outra. Gostei realmente desse jogo, o empate foi justo, né, pelo que as duas equipes apresentaram. O Cruzeiro não vai gostar tanto do empate assim, mas eu acho que vale ressaltar que o Bahia é uma grande equipe, está fazendo uma excelente temporada, e eu torço particularmente para que essa temporada se encerre com uma vaga no G6. Para ver 2 times nordestinos numa Libertadores vai ser muito interessante a gente acompanhar ano que vem, de contar essa história para vocês ano que vem. O Inter venceu o Grêmio por 1-0, gol do Borré no segundo tempo, no meio ali do segundo tempo, mas, cara, o Inter dominou até o gol, né? Até o gol do Borré, o Inter estava dominando, mandando no jogo, só foi fazer o gol, recuou, chamou o Grêmio para o seu campo de defesa, foi desnecessário esse recuo. Eu acho que o Inter tinha chances de ampliar essa vitória, mas acabou chamando o seu adversário e quase levando o gol também nos acréscimos, né, no escanteio ali do Grêmio, acabou desperdiçando. Mas foi o melhor mesmo do confronto e mereceu essa vitória no seu clássico, né, no Grenal, ali no último Grenal do ano que tivemos. Afundou um pouquinho, né, manteve o adversário na crise. Não acho que o Grêmio vá cair, eu acho muito difícil, porque tem outros times que vão pegar. O Grêmio está na 12ª colocação. No mínimo, tem 8 times ali no momento bem pior do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for lembrar, Bragantino, Juventude, Fluminense, Vitória, Corinthians, Furacão, enfim, são times ali que estão realmente piores do que o Imortal. E o Grêmio tem um jogo a menos ainda? Não tem. Então, quem tem jogo a menos é só o Atlético e o Cuiabá. Isso. Mas, enfim, eu acho que o Grêmio não briga para cair até o final. Quem movimentou de uma maneira muito interessante o Z4 foi o Vitória, né? Que acabou entrando junto com o Atlético Paranaense no Z4, Corinthians e Fluminense com as vitórias de quinta-feira, perdão, tinham saído do Z4, né? Estavam respirando aquele ar puro de você permanecer na Série A. Até o Vitória ganhar do Bragantino por 1-0, o gol do Everaldo no finalzinho. Não foi no finalzinho, mas faltava ali uns 22 minutos para acabar o jogo. Mas foi um jogo onde o Bragantino começou melhor, né? Começou tendo as principais chances, né? Desperdiçando muitas delas, e é o que está sendo a tônica do Bragantino na temporada. Cria pouco alguns jogos, mas quando cria, desperdiça essas chances. Enfim, e aí o Leão da Barra, né, o Vitória aproveitou no final do segundo tempo, ali na metade para o fim do segundo tempo, aproveitou essa chance com o Everaldo e conseguiu vencer o jogo. Excelente vitória do Vitória, que agora atinge os 32 pontos, né? Mesma pontuação do Corinthians, mas o Atlético Paranaense com 2 jogos a menos pode ultrapassar essa galera ainda até o final do campeonato.
O Vasco empatou com o Atlético na Copa do Brasil. Sim, vamos falar agora de semifinal de campeonato de Copa do Brasil. O Vasco saiu na frente com o Veguete de pênalti, e aí o Hulk empatou com um golaço no final do jogo. Cara, foi um golaço mesmo, ali cortou para a esquerda, relembrando os grandes momentos de Porto, de Zenit, onde ele jogava mais ali pelo lado direito do ataque, e sempre que cortava para a perna esquerda tinha ali um canhão. Não foi um canhão, não foi um chute forte, foi um chute muito bem colocado e conseguiu esse empate, essa classificação do Galo para a final. O Galo é muito interessante isso, cara, que eu vou falar, mas o Galo é um time que aprendeu a jogar eliminatórias esse ano, né? Talvez o Milito seja um grande craque nisso, né? Foi muito bem nas eliminatórias da Libertadores contra o São Paulo, foi muito bem na Copa do Brasil também, não foi no São Paulo na Libertadores, né? Foi, então relembrar aqui. E na Copa do Brasil também foi bem, conseguiu essa boa classificação com o Vasco, fez um bom primeiro jogo, né, na Arena MRV, e foi segurar o resultado realmente contra o Vasco no São Januário. Sofreu o gol no primeiro tempo, inclusive, que foi o tempo onde o Vasco realmente mandou no jogo, teve as principais chances, enfim, depois do gol, inclusive, teve chance para ampliar, não conseguiu. Na etapa final, o ritmo caiu um pouco, e eu acho que foi proposital do Galo isso, né? Abaixando um pouquinho a adrenalina do Vasco, controlando um pouco mais as ações, as principais ações do Vasco de ataque, e aí foi diminuindo até o Atlético começar a sair timidamente da defesa para o ataque e ter o gol do Hulk no finalzinho. Faltava 7 minutos para acabar o jogo, né, dos acréscimos ali, dos 45 formais, fora os acréscimos, faltavam colocou uns 14 minutos, uns 15 minutos por aí, para acabar o jogo, e aí o Hulk acabou fazendo esse gol, depois o Vasco até tentou fazer uma pressãozinha, não funcionou, e o Galo agora avança para a finalíssima da Copa do Brasil. Entre Atlético, não vou falar depois do jogo do Flamengo, mas avança com um A maiúsculo, né, para a semifinal, para a finalíssima. Já vamos falar diretamente de Corinthians e Flamengo, né? Foi no 0-0 e eu vi muito torcedor corintiano chiano, mas eu acho que chiano depois da derrota, né? Aquele famoso choro, porque não justifica o Corinthians reclamar desse jogo adiado, porque também teve jogadores que foram convocados e puderam ali utilizá-los nesse jogo contra o Flamengo. Não acho que nem o Depay atuando no time titular faria alguma diferença para o Corinthians, porque um jogador só acho que não faria diferença nesse jogo. Porque, cara, vamos parar para pensar. O Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, né? Com uns 20, 30 minutos do primeiro tempo. Ele tomou um cartão amarelo, depois recebeu o vermelho direto do Daronco, que, cara, foi um lance que não dá para justificar. Né? Um lance completamente infeliz, imaturo dele. Acabou entrando com a sola na cabeça do Mateuzinho, ex-companheiro dele, e acabou sendo expulso. A partir de então, o Corinthians teve um jogador a mais, né? Logo na sequência, o Felipe Luiz, de maneira muito inteligente, tira o seu centroavante do Gabriel e coloca o Léo Ortiz, Fabrício Bruno, né? Coloca um zagueiro, enfim, para compor esse sistema defensivo, e o Corinthians foi completamente anulado no jogo. Já vinha sendo anulado, né? Mas o Flamengo conseguia explorar um pouco os contra-ataques, mas nesse jogo, depois da expulsão, o Flamengo conseguiu dominar de maneira exímia o Corinthians na Neoquímica Arena, mesmo jogando com 70, 40 mil pessoas a mais, fora os torcedores, enfim, o Flamengo conseguiu realmente dominar e controlar o Corinthians na Neoquímica Arena. Foi um jogo muito bom do Flamengo, de forma coletiva, de forma defensiva, e muito ruim do ataque do Corinthians, porque dá para contar na mão as chances que teve, né? O Yuri Alberto no segundo tempo, onde o Rossi fez uma boa defesa, um outro chute ali do Giovani, né, do Bidu, e foi só, né? Não teve uma grande chance desperdiçada pelo Corinthians, não teve uma grande chance criada de tabela de envolvendo o adversário do Corinthians. Mereceu classificar o Flamengo, é a equipe mais qualificada desse confronto, vai jogar a final contra o Galo, não se sabe ainda como vão ser os mandos de campo, né? Eu acredito que talvez o Flamengo jogue o segundo jogo em casa, mas esse é sorteio, é premonição minha no caso. E aí eu acho que favorece o Flamengo jogar o segundo jogo em casa. Jogar o segundo jogo na MRV, e aí prejudica um pouco, mas eu acho que o Flamengo aprendeu também a jogar o segundo jogo fora de casa, coisa que o grande o Braz, né, dirigente ali do Flamengo, reclamava muito no ano passado. Esse ano parece ter mudado, porque o time soube jogar
os seus jogos fora de casa contra Palmeiras e agora contra o Corinthians de novo na Neoquímica Arena. Gostei do jogo, um 0-0 honesto do Flamengo, soube se encontrar nas adversidades e que partida espetacular de Gerson e de Felipe Luiz também, tá? Se mostra, se apresenta como um grande treinador ali, como eu falei no vídeo que ele estreou, né? Foi contra não vou lembrar, contra o Corinthians, né? Que ele estreou, que ele apresentou novos ares ali pro Flamengo. Se candidata como um grande técnico aí pro futuro no futebol brasileiro. Quem sabe, né? Um futuro aí próximo, talvez. Mas o Palmeiras venceu e fechou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude, por 5-3 no Alfredo Jaconi. Não é todo time que consegue fazer 5 gols e mesmo assim sofrer 3 gols do Juventude no Alfredo Jaconi, que é um estádio onde o time do Jaconeiro consegue jogar muito bem. Eu acho que é a grande muralha, a grande fortaleza desse time é realmente seus jogos em casa, e conseguiu essa boa vitória por 5-3. Estevão fez o primeiro gol, e aí eu vou falando como foi o jogo, pra você ver como foi uma partida maluca no Jacone. O Estevão fez o primeiro gol do jogo, o Danilo Bosa empatou, aí o Veiga fez o 2-1 no primeiro tempo, fechou o primeiro tempo assim, 2-1 pro Palmeiras. No segundo tempo, o Ronaldo empatou logo no comecinho, o Veiga descontou na sequência, fazendo o 4-3, né? Aí o Rios fez 3-2, aí o Rios fez 4-2, o Edson Carioca, 4 minutinhos depois, já fez 4-3, e aí o Veiga no final do jogo fez 5-3 para o Palmeiras. Foi um jogo onde o Palmeiras saiu na frente, só não conseguiu controlar o Juventude, não conseguiu controlar o jogo, né, como ia acontecendo, e o Juventude, cara, vendeu caríssimo esse jogo e conseguiu dar muito trabalho ao Palmeiras, mas foi trocando investidas, foi trocando ali as chances criadas e conseguiu esse 5-3. O Palmeiras, né, no caso. Boa vitória do Verdão, que consegue colar, como eu falei, no Botafogo. Não acho que seja, oh meu Deus, o Palmeiras será campeão brasileiro, então? Não sei, porque tá um campeonato maluco. Uma hora o Botafogo retoma os 3 pontos, outra hora o Palmeiras diminui para 1. Essa próxima rodada vai ser uma rodada interessante pra gente assistir. Eu não sei, eu não acho que deixa eu colocar aqui. Ah, tá aqui. Perdão. Aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o Palmeiras joga contra o Bahia, né? Fora de casa. E o Botafogo também joga fora. Não. O Palmeiras recebe o Fortaleza e o Botafogo vem a Bragança Paulista contra o Bragantino. São 2 jogos interessantes pelo seguinte motivo. O Bragantino não tem nada mais a perder e precisa vencer, pelo menos seus jogos em casa, para se distanciar ao máximo que puder da zona de rebaixamento. São 2 pontinhos que separam o Bragantino e zona de rebaixamento. E o Palmeiras recebe o Fortaleza, que está ali no G4, querendo carimbar sua vaga para Libertadores ano que vem. Vai ser no Allianz Parque, né? Agora que eu estou vendo aqui, está confirmado no Allianz Parque. Então vai ser 2 jogos muito interessantes para a gente acompanhar. O Palmeiras joga primeiro, joga no sábado, 4h30, e o Botafogo joga no sábado também, perdão, uma horinhas, porque vai ser o final de semana de eleição, né? Segundo turno. E o Bragantino joga, o Botafogo também joga no sábado. Então, cara, vai ser 2 jogos interessantes pra gente acompanhar no Campeonato Brasileiro. E falando agora de Copa do Brasil, cara, vai ser uma final espetacular entre Atlético e Flamengo. O Atlético muito cascudo em eliminatórias e o Flamengo muito cascudo também com um novo técnico, com essa nova filosofia do Felipe Luiz. Então vai ser uma final muito interessante. Vamos ver como que vão ficar os manos de campo. E eu queria, o Gabriel Todara aqui falando, que o segundo jogo fosse no estádio do Atlético, porque eu acho que vai ser muito interessante, inclusive se o Atlético conseguir segurar o resultado no Maracanã. Vai deixar para o último jogo e vai ser emoção pura na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, temos ali 8 rodadas até o final. Vai ser ponto a ponto, não vai ser de muita disparidade. Talvez quando as 2 equipes se enfrentarem na 36ª, isso mude. Mas eu acho muito difícil, porque ainda vai faltar 2 rodadas, o Botafogo vai pegar adversários muito difíceis nessas últimas 2. Enfim, cara, muita coisa interessante pra gente conversar. Se inscreve no canal que só aqui você vai acompanhar tudo que acontece no futebol brasileiro. Pelo menos até o final do ano, né? Depois eu vou ter umas ferinhas, depois ano que vem a gente retoma com muita novidade pra vocês. Então se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa o sininho pra você ser sempre alertado quando sair um vídeo novo. Um beijo, fiquem com Deus. E nessa semana tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, sexta-feira tem vídeo pra vocês com a cobertura completa da rodada. Forte abraço, com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.